Level Up! Estamos de volta! Muito bem! Coloquei agora o fone de ouvido, quero ver se você está me ouvindo melhor. Vamos reiniciar com um bate-papo bem legal e um convidado especial, Luiz Alves, falando sobre transformação pessoal e lei da atração. Então, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Quero aproveitar esse momento, convidar para que vocês convide outras pessoas para vir participar também, que vai ser muito importante e pode ser a sacada que você está precisando. Quero também que você deixe eu saber aí no comentário se o meu áudio está ok, está me ouvindo bem, se está tudo bem, ok? Para a gente poder fazer uma live bem legal. Enquanto isso, aproveitar e agradecer a participação de cada um de vocês já logo, porque eu tenho certeza que vai ser muito benéfico tudo que nós vamos estar abordando hoje. E eu já vou trazer esse convidado para lá de especial. Como eu estava mencionando para vocês, Luiz Alves é autor, palestrante, coach, mentor e vem contribuindo com a transformação de várias milhares de pessoas, inclusive a mim. Então estou muito honrada de hoje estar aqui em uma live, num bate-papo muito legal, falando sobre a lei da atração e transformação pessoal, com ele que é especialista em lei da atração. Então vamos logo chamar o Luiz Alves para essa live. Será que agora está bom? Eu acredito que sim. Eu agora escuto perfeito. Bom, confesso que, por alguma razão, eu continuo ouvindo o meu retorno, mas eu não sei explicar qual que seria o motivo. Oh, Lorena, deixa-me só fazer uma pergunta. De que marca é que é o seu telefone? iPhone. Pronto, está explicada a razão. Porque o aplicativo do Instagram de Android e de iPhone dá alguns problemas de incompatibilidade. Portanto, vamos ter que gerir isto da melhor forma possível. Ok, por mim tudo Pronto, bem. da minha parte e da parte da Lorena, que eu confesso também a mesma coisa, pedimos desculpa por realmente haver este retorno, mas é um detalhe técnico que nos foge do alcance, ou seja, é um fator externo que a gente não pode controlar e com boa vontade e a vossa compreensão a gente vai conseguir bater o papo e vocês vão conseguir compreender o conteúdo, que é o mais importante. Exatamente, concordo plenamente. Confesso que eu reiniciei o telefone para ver se às vezes estava carregado, mas o mais importante é que nós vamos estar fazendo melhor e isso é o que conta. Pronto, Lorena, como eu estava falando há pouco, quando nós entramos ao vivo, continuamos a querer ouvir sem problema. Ok, pronto, está todo mundo com boa vontade, isso é o que importa. A gente superar as adversidades, tentar contornar os problemas e manter-nos focados naquilo que a gente quer, que isso é o mais importante. Eu estava a falar na questão da expansão de consciência e eu acho que é um tópico muito interessante, especialmente numa fase em que a humanidade está a passar por um grande desafio coletivo, não é? A Rejane está ouvindo bem os dois, portanto, estamos show de bola. Pronto. Então, o que eu acho é que, portanto, toda esta situação da pandemia mundial nos veio trazer aqui uma percepção diferente da vida. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas vivia num ciclo muito acelerado, ou seja, num ritmo desenfreado, em busca de alguma coisa que, na verdade, não corresponde a nada que nos possa trazer felicidade. Por outras palavras, a gente corria atrás de bens materiais, nomeadamente, e hoje em dia nós percebemos que os bens materiais estão guardados que a gente não pode utilizar. Exato. E eu acho que isso veio trazer aqui um insight, vamos dizer assim, sobre aquilo que é verdadeiramente importante nas nossas vidas. E isto não traz aqui a descontinuidade ou a falta de importância da lei da atração, muito pelo contrário, mas se calhar a forma como nós vemos o nosso futuro mudou um pouco. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Desde o início da pandemia, faz agora um ano, eu acho que muitos dos meus interesses mudaram.
Eu hoje provavelmente já sou capaz de me sentir muito mais preenchido e completo com coisas básicas e antigamente eu tinha que ter um determinado padrão, entende? Vamos dar um exemplo muito prático. Vamos imaginar que uma bolsa tinha que ser Louis Vuitton, porque esse era o meu padrão de valor, não é? E hoje em dia eu sou muito mais pela parte funcional das coisas. Aliás, aconteceu uma situação muito curiosa no final do ano, uma manifestação em 24 horas, que eu falei no canal, e foi realmente de algo que o universo me mostrou que era o certo para mim. Eu e a Maria José, e quem me acompanha, vocês conhecem a nossa história, e já leram os meus livros e etc., nós queríamos um carro novo. E nós tínhamos definido no ano passado, foi no dia 28 ou 29 de dezembro, que a gente estava a fazer o cartão dos desejos para 2021. E chegou à parte do carro. E quando chegou à parte do carro, o ego, foi a primeira voz que começou aqui a zumbir no ouvido, disse-nos, não, vamos para um carro de luxo, porque afinal, felizmente, temos uma vida financeira que nos permite, e nós estávamos indecisos entre três modelos distintos. E eu penso que há em todo o mundo, por isso é que eu os vou falar. Um Audi A5, portanto que é um carro muito bonito, um Mercedes CLS ou um Mercedes Classe E conversível, ou descapotável para quem está em Portugal. Nós fomos ver os carros, agradaram-nos bastante e começamos a pensar apenas no seguinte: o carro para nós é um gasto ou é um investimento? Como neste momento eu trabalho 100% online, ou seja, não utilizo o carro para trabalho, não faço palestra neste momento, foi tudo cancelado, enfim, o carro é um gasto, não é um investimento. Então eu comecei a fazer uma avaliação. Será que eu estou disposto a gastar aquele valor num carro de luxo para estar guardado na garagem e eu sair uma vez por semana? E a resposta foi não. Então o que é que eu fiz? Eu disse, o que é que eu preciso num carro? Quais são as características que eu preciso num carro? Então queria um carro relativamente compacto, que fosse confortável, com toda a tecnologia, segurança, etc. E que fosse 0 km. Era esse o meu objetivo. No dia seguinte, Lorena, portanto, e preto, portanto, essa era uma das condições. No dia seguinte, eu não costumo entrar no Facebook. Eu penso que as pessoas têm um bocadinho ideia, como eu tenho página no Facebook e no Instagram, que eu estou constantemente lá. Não. Eu utilizo uma ferramenta de gestão, o gestor de negócios, para fazer as publicações. Mas naquele dia tive uma vontade incontrolável de entrar no Facebook. E quando eu entro no Facebook, a primeira publicação do feed era de um anúncio, portanto uma publicidade de uma empresa com um carro que preenchia rigorosamente as minhas necessidades. E o mais curioso de tudo, eu tinha colocado um teto. Ou seja, eu queria chegar até um valor X mensal. E aquele carro estava a ser apresentado por um valor mais baixo. 0 km na mesma. Uau. E, portanto, eu peguei no telefone, porque essa é parte que as pessoas muitas vezes pensam que não é necessária. O universo mostrou-me o caminho e eu tive que agarrar no telefone e entrar em contacto com a empresa. Porque senão, sem ação não existe consequência ou reação. Ok? E, portanto, o carro foi-me entregue agora no dia 21 de janeiro. E corresponde perfeitamente às minhas necessidades e superou aquilo que eram as minhas expectativas. Portanto, é fantástico. Eu vou só deslizar aqui, porque houve aqui uma pergunta. Ora, deixe-me ver. Só quem é que fez aqui uma pergunta? Penso que era a Luana Knorst. Luís, e quando sabemos que as coisas de luxo são um pouco mais caras, têm mais qualidade? Luana, é assim, eu não invalido as coisas de luxo. Há coisas na minha vida que eu não baixo de jeito nenhum e não abdico da marca. Porque eu sei que aquela marca está associada a um valor que é interessante para mim. Agora, todas as outras coisas que são banais do dia a dia, eu comecei a fazer não escolhas mais baixas, mas escolhas mais conscientes. Porque eu penso que a coisa mais importante do dinheiro, e acho que as pessoas não têm essa noção, o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não é um objetivo. O dinheiro para mim é uma ferramenta de liberdade. Eu poder escolher o que quero para a minha vida sem ter que pensar no dinheiro. Será que eu tenho o suficiente? Será que eu não tenho o suficiente? E eu penso que este processo de expansão de consciência me trouxe precisamente esse entendimento. O dinheiro é apenas um mecanismo, uma ferramenta. Ele não me serve de nada se eu não souber fazer uso dele. Ok? Então, esta questão do luxo, há coisas que eu não abdico, há coisas que eu gasto de determinada marca e não abdico. É mais caro, mas isso corresponde à minha percepção de valor. É aquilo que eu quero para a minha vida. Por exemplo, a casa onde eu moro neste momento tem um valor elevado. Eu não precisaria de morar numa casa assim, para ter conforto. Mas foi uma necessidade, porque a minha casa é o meu espaço de trabalho. Portanto, aí é um investimento. Eu tenho que me Exato. sentir bem onde estou, eu tenho que me sentir confortável, tenho que ter todas as regalias.
Mas em relação a outras coisas, eu comecei a abdicar, a desapegar, vamos dizer assim. Ok? E agora eu faço uma pergunta à Lorena. Como é que eu entrei na sua vida? Como é que eu caí na sua vida? É interessante você estar abordando sobre isso. Antes de eu falar como que você entrou, eu quero falar sobre essa questão do valor que você trouxe a respeito do exemplo do carro. Você Uhum. fez o vídeo, eu acompanhei o vídeo, e em janeiro, inevitavelmente, aconteceu um problema que eu, no meu carro, que já estava na hora de trocar, mas a minha intenção era trocar em maio, né? Só que eu não tinha ideia de que modelo seria. Eu tinha algumas marcas em mente, mas eu não tinha ainda pensado no modelo. E aí batia muito aquela questão do ego também, de que, opa, agora que eu vou trocar para uma coisa super melhor. Uhum. Vou trocar para uma coisa super melhor. E aí, novamente, mês passado deu um problema no carro e eu falei, agora é hora de trocar. E foi essas 2 últimas semanas que eu comecei a procurar. E interessantemente, ontem eu fui tinha escolhido já o modelo. Tinha visto, ok, era um carro de qualidade, de luxo, só que eu não tinha dirigido o carro ainda. Já tinha visto ele milhares de vezes na internet, na rua e tudo. E aí ontem eu fui na concessionária. O que eu queria, eu era com teto solar. Esse não tinha nessa concessionária, mas eu vou fazer o test drive Claro. para poder ver como que é. E eu fiz o test drive, o rapaz me acompanhou, passamos assim. Na hora que voltou, ele, e aí, como que foi? Aí eu, acho que eu esperava mais. Não era, a minha ideia estava muito focada só na imagem, de ter aquela questão do luxo da marca. Óbvio. Estava voltada na concepção da marca. E não na questão dos outros, questão de qualidade e tudo mais. E aí eu fiquei refletindo, saí de lá refletindo. Até porque é um modelo totalmente diferente do que eu tenho. Eu tenho hoje mais estilo SUV, que é maior, e esse é estilo sedã. É uma opção que eu quero trocar, mas eu não senti. E aí eu cheguei em casa e fiquei refletindo. Assim, acho que é a hora de eu... O universo está me falando alguma coisa aqui. Por quê? Também hoje, carro não tem sido uma urgência. E não tem sido uma coisa que eu preciso imediatamente. Ainda tem o outro que está funcionando. Uhum. Então, fiquei pensando se não seria a hora de, às vezes, pegar alguma coisa que fosse funcional, bacana e tudo mais, do que, às vezes, investir só no luxo só para falar que tem. Né? Exatamente. E aí eu fiquei refletindo, eu falei assim, eu não vou correr. Eu sei que exatamente do jeito que eu quero vai vir. Então eu acalmei. Aí eu fiquei assim, não vou procurar assim com tanta frequência. Eu vou continuar olhando, mas eu sei que vai vir. Então é interessante que a minha consciência também mudou. Mas é claro que às vezes nós temos a tendência de olhar pelo lado do ego. E eu comecei olhando pelo ego. Meu ego queria a marca. Eu vou dar um exemplo muito prático em relação à ideia que nós criamos na nossa mente em relação a alguma coisa que queremos de facto atrair e depois que não corresponde àquilo que são as nossas necessidades de bem-estar. Em 2006, exatamente, foi na altura que eu estava a criar a minha marca, que tive aquela manifestação, o Portugal Fashion e tudo isso, para quem conhece a minha história, eu tinha um Audi A4. Portanto, era um sedã de luxo, era a versão 4, com tração às 4 rodas, todo top, os extras todos, tudo fantástico. Mas, na minha mente, eu desejava muito um BMW 320. Era o carro que eu queria. Pronto, a perua, como vocês falam, a carrinha, não é? E, curioso, eu andava sempre a alimentar aquela sensação. É este carro que eu quero, porque este carro é top. Quando eu passar na rua, as pessoas vão reconhecer em mim valor. Só um cara que é de sucesso é que tem um carro destes. Ok. E acontece uma coisa curiosa. Entretanto, eu mudei de oficina, portanto, o meu mecânico já não era o mesmo e era perto da empresa onde eu trabalhava, em Barcelos, no norte de Portugal. E eu fui levar o carro para a revisão, o Audi. Ok. E eu precisava de carro para trabalhar. Então ele deu-me um veículo de substituição. E qual foi o carro que ele me deu? Uma BMW 320D, ok? Que era o carro pessoal do mecânico.
E eu andei durante uma semana com o carro. E Uau. vou ser sincero, eu não gostei nada da experiência. Nada. Estava tão acostumado à segurança e à estabilidade da Audi, com tração às quatro rodas, que ter um carro de tração traseira, porque é o caso da BMW, foi uma sensação de insegurança, de desconforto, a suspensão muito dura, nada confortável. Então eu aí imediatamente percebi que o universo me tinha dado ali uma ferramenta para eu testar, não um test drive de 30 minutos que a gente fica meio iludida, que o vendedor está sempre ali a tentar vender, Exato. não é? Mas sim uma experiência de eu próprio na minha vida, no meu dia a dia, com os meus hábitos, de usar o carro. E cheguei à conclusão que não era nada daquilo que eu queria. Prova disso foi que em 2008 eu vou para o Brasil. Portanto, se eu tivesse comprado o carro, era um carro que ia ficar na garagem, estacionado, porque eu ia mudar de país, ou que tinha que vender. Nem fazia sentido. Mas têm acontecido muitas coisas, nomeadamente, por exemplo, esta casa onde eu estou. Nós viemos para Portugal, isto falando assim muito rapidamente, nós viemos em Portugal em 2019 apenas para fazer as palestras. Portanto, eu vim para fazer 4 palestras. O Sem Limites ao vivo no Porto e em Lisboa e depois a Matriz do Sucesso. E a gente ia embora para o Brasil. A gente tem lá a nossa casa, lá no Beach Park, está lá tudo igual, nada mudou, não é? Mas, por algum motivo, ia acontecendo sempre alguma coisa que nos fazia ficar. Ora era um assunto familiar, ora um problema para resolver, depois o nascimento de mais uma sobrinha, depois o nascimento de um neto. Sim, porque eu sou avô, já tenho três netos, Ah, embora eu não seja pai. Portanto, a Maria José é mais velha do que eu, 20 anos, e eu assumo os netos dela como se fossem meus também. Não são de sangue, mas são de coração. E então, nós fomos ficando. E o primeiro apartamento quando a gente chegou, que ficou, era fantástico. Pé na areia, beira-mar, lindíssimo, na minha terra, em Vila Nova de Gaia, na praia de Miramar, com uma vista de cortar a respiração, mas não era muito pequeno. Não era aquilo que a gente queria. Entretanto, arranjámos uma alternativa. Numa praia, um pouquinho, porque eu e Maria José temos de ter água por perto, ok? Ou rio ou mar, a gente tem que estar próximo. E, entretanto, fomos para Espinho, um pouco mais distante, mas linha de mar também. E, mais uma vez, o apartamento já era grande, mas não correspondia às nossas necessidades. E nós tivemos uma decisão para tomar. E aí o universo dá-nos essa escolha. Eu quero ficar já em Portugal, ou seja, eu já tomei a decisão de que eu quero retomar a minha vida em Portugal, ou eu estou apenas temporariamente em Portugal e vou voltar ao Brasil. E, sinceramente, com o nascimento dos netos, de mais uma sobrinha e tudo isso, já não fazia sentido estar a 6.000 quilómetros de distância. Então eu tomei a decisão, junto com a Maria José, de que queríamos efetivamente estar em Portugal. E foi nesse momento, isto foi, penso que em junho de 2020, que nós tomamos a decisão, ok, vamos ficar, vamos recomeçar a nossa vida no nosso país. Aparece no mês de julho o apartamento de sonho, que a gente não sabia que existia, porque vocês aí nos Estados Unidos têm muito este conceito de condomínio semi-aberto, tipo Alphaville no Brasil, mas sem porteira fechada, pronto. O que é que acontece? Este empreendimento é um empreendimento exatamente assim. São tudo casinhas pequeninas com um muro baixinho, portanto, como nos Estados Unidos, aquelas ruas privadas e etc. Fantástico. E eu tenho de um lado a Ria de Aveiro e do outro lado as dunas e o mar. Ou seja, estou no meio, com uma vista lindíssima, assim de cortar a respiração, sem nada em frente, portanto, só natureza, só dunas, e muito semelhante ao que eu tenho no Brasil. uau. E isto chegou exatamente no momento, porque veja bem, Lorena, este apartamento estava alugado no dia 1 de julho. Portanto, tinham feito um contrato de locação no dia 1 de julho. E eu vim ver o apartamento no dia 3 de julho. E você pergunta, como é que é possível? Então, se ele já estava alugado no dia 1, como é que você foi ver dia 3? O cara que alugou chegou cá e fez um teste, portanto, ele era escritor também, veja as tais coincidências, era um escritor, e veio cá, fez o contrato, começou a trazer as coisas dele e pediu o contrato para instalarem a internet de fibra. Só que aqui não tem internet de fibra. Uau. Conclusão, ele cancelou o contrato no dia 2. O proprietário estava super chateado, super desiludido, porque pensava que tinha ali um inquilino e não conseguiu. E no dia 3 eles colocam um anúncio na internet. E eu tinha acabado de chegar de uma visita a um outro apartamento, que a gente pensou que era o apartamento tal, do Tchan, não é? Lá está, a ideia que a gente queria, e chegámos lá e não gostamos. Era muito bonito, um condomínio fechado, com piscina, corte de ténis, academia, tudo top.
mas não gostamos do ambiente, da energia do apartamento. Então eu cheguei a casa super frustrado, porque disse, era o apartamento de sonho, a gente já decidiu que queremos vir para cá, o universo mostra-nos esse apartamento e chegamos lá e não gostamos. Então o universo está a brincar comigo, o que é que está acontecendo? E eu chego a casa e estava a fazer, portanto eu tenho sempre muitas abas no meu navegador abertas para fazer a gestão das minhas redes sociais, e fiz um refresh no meu navegador. Só que a página que estava aberta era dos classificados de imobiliária, portanto do site de anúncios. E tinha entrado naquele momento, há 2 minutos atrás, um apartamento. Ok? Então eu peguei, olhei, não tinha preço, ou seja, eu vi a foto e bateu logo, não é? Houve ali um clique que eu disse assim, ei, isto é que seria bom, mas isto deve ser muito caro. Ou seja, não estou disposto a pagar até mais do que um valor. Eu na minha vida tenho tetos para tudo. Ok, eu quero muito uma coisa, mas eu tenho uma boa saúde financeira e não quero perdê-la. Então eu tenho um limite máximo na parte de locação. E cheguei a uma altura e liguei para o corretor. E o corretor disse, nós vamos ter um open house, portanto as visitas abertas na segunda-feira, isto foi numa sexta, e eu disse, olha, mas eu precisava de ver hoje. E ele disse, não, mas hoje não é possível, porque o proprietário mora fora do país, eu não tenho a chave do apartamento, só na segunda-feira. Eu disse, e não tenho como entrar em contacto com ele e perguntar se dá certo? Ok. E ele ligou-me e disse, olha, só se for à noite. 8 da noite, 8h30. Mas como era verão, ainda estava o sol, não é? E eu disse, fechado, vamos lá ver hoje o apartamento. E viemos. Lorena, o apartamento estava com tudo fechado, janelas fechadas, com o store fechado, portanto estava escuro. Mal eu e a Maria José entramos no apartamento, houve uma energia tão boa que eu e ela olhamos um para o outro e dissemos, é isto. Só com o olhar. Okay? O cara começa a mostrar o apartamento e é um triplex, portanto tem 3 pisos. 3 terraços enormes, com a vista para a ria e para o mar, e todo já amobilado e decorado. Portanto, pronto a morar. E a gente ficou realmente com aquela sensação, é isto que a gente quer. Mas chegou no final e eu tive que perguntar, e o preço? Não é? Isso é importante. E o cara falou o preço e pronto, estava mais ou menos dentro do nosso limite, mas um pouquinho acima. E a gente fez uma proposta e o proprietário aceitou. Portanto, e a gente entrou. Passado uma semana já estávamos a começar a fazer as mudanças e estamos cá, portanto, desde julho do ano passado, e tem sido assim uma experiência inacreditável. Eu acho que rejuvenesci ao entrar nesta casa e ao morar nesta zona. E tenho uma vantagem. Como nós agora estamos limitados do contacto social e da distância social, como aqui é um condomínio fechado não, um condomínio bastante restrito, a gente pode andar sem máscara na rua, porque a gente não se cruza com ninguém, as ruas são privadas. Tenho um hotel fantástico com piscina, corte de ténis, campo de basquete, spa, tudo, academia e tudo isso. E, portanto, isso é uma coisa fantástica. Nada acontece por acaso. Exato. Entende? Exato. E eu acredito que é importante não ceder pela primeira opção. Você tem que ouvir os seus sentimentos. Igual o seu sentimento estava falando para você. Continuar olhando e o caminho foi sendo aberto para que você encontrasse aquilo que estava em conexão com o seu sentimento. Por isso você entrou e viu, sabia e o resto tudo deu certo. Sabe como é que a gente faz a distinção? Uma dica muito simples, porque as pessoas podem perceber o que é certo e o que é errado. Quando eu vou, vamos imaginar, ver um apartamento ou dirigir um carro, fazer um test drive, e a minha primeira ideia, aquilo que me vem à cabeça é o que é que os outros vão pensar de mim se me virem com este bem, com esta coisa. Então aí é a voz do ego, porque eu estou preocupado com aquilo que os outros pensam. Se eu, por outro lado, escutar a minha voz interior e disser como é que eu me sinto com isto, e digo assim, ok, sinto-me bem, sinto-me com alta astral, sinto-me com uma boa energia, então aí é a voz da intuição. E a voz da intuição é a única que nunca erra, nunca, jamais. Eu concordo, eu concordo. Eu digo que a voz da intuição, ela nada mais é que a voz do coração. E eu tenho uma coisa que segue comigo. Eu sempre gostei de desenvolvimento humano, e aí vem a parte que eu vou falar como que você chegou sobre mim, né? Eu sempre gostei dessa questão de escrever, de buscar conhecer, saber mais sobre a vida, sobre as coisas, sobre o universo, sobre a mente.
E, de certa forma, eu tenho uma energia, uma conexão com você também, porque eu sempre gostei desse lado voltado para o lado da moda. Quando eu era mais nova, eu tinha duas profissões que eu queria ser, ou estilista ou psicóloga, que era coisas que eu gostava. Eu tinha habilidade, na verdade eu tenho habilidade de desenhar, mas eu não desenvolvi ela mais. Mas eu gostava dessa questão, então eu conheço a sua história voltada quando você trabalhou por esse lado da moda, eu acho incrível. Mas, assim, ao longo da minha jornada, várias coisas aconteceram. Eu venho de uma família muito simples e, infelizmente, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe veio a falecer. Eu era apenas a mais velha. E foi um choque muito grande para toda a família. O pior é que, no ano seguinte, uma outra irmã, que tinha apenas 13 anos, veio a falecer em um acidente também. Aí aquilo desmoronou tudo, a estrutura da família, inclusive a minha estrutura emocional. Mas abriu a minha mente para querer entender mais sobre a vida, sobre qual que era a minha missão, o que é a morte, o que acontece depois. Porque até um determinado tempo, eu não aceitava a morte da minha mamãe e da minha irmã. Essa perda, não é? A perda, eu não acreditava, coisas tão novas, lindas, jovens, fossem ir a óbito tão cedo. E aí eu fiquei buscando respostas para isso. E as respostas vieram. Aí comecei a entender. Hoje eu entendo a morte, acho lindo, inclusive. Mas assim, eu também estava buscando resposta e também crescendo. Então eu estava aquela adolescente buscando um monte de coisa, e a mente também de adolescente, né? E aí quando eu estava com 18 anos, uma avó minha com sabedoria muito profunda, mesmo sem entender nada de lei da atração, nada de universo, mas uma sensibilidade muito bonita, conversando depois do jantar, ela sentiu alguma coisa em mim e virou para mim e falou: minha filha, durante a vida você vai ter que fazer muitas escolhas. Escolha sempre a voz do seu coração. Vai ter, porque a voz do seu coração vai te levar para o caminho certo, para as conquistas que você deseja. Na época eu não entendi muito bem, porque eu ainda 18 anos, cheio de rebeldia, querendo isso, querendo fazer aquilo, toda voltada para o lado do ego, mas aquilo ficou guardado no meu coração. E eu fiquei me perguntando, ok, o que é a voz do meu coração, né? Como que eu vou saber o que é o meu coração que está falando? Ou não? E nessa época eu também estava confusa, estava fazendo escolhas, estava começando a buscar um trabalho, estava buscando minha própria independência, morando sozinha, muitas coisas acontecendo. E eu também estudando, buscando sempre entender o universo, as coisas. Mas aí eu comecei a entrar em conexão, que eu falo assim, foi intuitivo. Não tinha estudado ainda, mas foi aquela coisa que foi acontecendo, um desejo de parar minha mente, observar o que está acontecendo, o que eu estou escolhendo, os caminhos que eu estou indo. E eu comecei a perceber que o meu coração, ele falava por mim através das minhas emoções. Sim, claro. Aí eu sentia feliz por algo, e se eu seguisse aquele sentimento de felicidade que eu estava, as coisas funcionavam bem. Mas, quando eu sentia um pesar, um mal-estar, um desconforto, e eu não ouvia aquilo ali e continuava indo, muito certo as coisas não davam certo. Então eu fiquei nesse conflito com um determinado período de tempo. Nesse conflito, é claro que eu acabei indo para caminhos errados. Né? Caminhos Aliás, eu costumo dizer que não existem caminhos errados. O que existem são caminhos difíceis, mas que eventualmente nos vão levar ao destino certo. Exatamente. E nesse caminho, uma pessoa com quem eu trabalhei como professora antes. Antes de trabalhar como professora, eu sou formada em pedagogia, eu trabalhei em loja, uma loja de roupa, de moda,
mas era roupas para eventos especiais, para casamento, gala, Sim. formatura. Então, assim, eram peças muito caras, exclusivas, e eu não tinha esse contato com a moda, entendi sobre como funciona, porque como vendedora eu tinha que mostrar para as clientes como elas se comportaram, o valor da peça, explicar que Exato. eram peças de qualidade, de algumas peças exclusivas de algumas pessoas. E nisso, uma das vendedoras, na época, me deu, na verdade, é o seguinte, ela já praticava a lei da atração, era excelente vendedora, eu era uma vendedora Atenção, mediana. Lorena, a gente não pratica a lei da atração, a gente pratica as técnicas de alinhamento, Exato, perdão. ok? Exato. A técnica de alinhamento ela já fazia, inclusive no armário que tinha nosso para colocar os nossos pertences, ela imprimiu uma nota de R$ 100, a nota de maior valor, e ela deixava ali no armário dela. E eu cheguei para ela, por que a nota estava ali? Aí ela me explicou que era uma técnica de manifestação que ela aplicava. E aí ela falou que eu aprendi nesse livro e me entregou o livro. Esse era o livro O Segredo. E foi bem na época que bombou, que estourou, tava o filme, o livro. 2006. Isso. E aí, ela me deu, ela falou, leia, pode ficar pra você. Eu li várias vezes. E eu não li. Passou uns 2 anos. A vida estava continuando, coisas acontecendo. Eu não li. Foi depois de 2 anos que eu senti o desejo de ler. E nesse período que eu senti o desejo de ler, várias coisas já tinham acontecido. Eu já estava fazendo a faculdade, as coisas estavam encaminhando. Já tinha meu apartamento morando sozinha. Era um apartamento de 1 quarto só, mas uma excelente localização que eu digo que eu manifestei porque eu queria uma janela grande com uma boa vista. E eu consegui. E eu comecei a ler o livro, a estudar o livro. E aí senti necessidade de buscar na internet assuntos falando sobre isso. E aí foi encontrando pessoas que estavam falando sobre isso e tudo mais. Comecei a aplicar algumas técnicas, que inclusive eu apliquei no meu trabalho. E eu vi resultado, eu trabalhava na época como vendedora e eu ganhava salário e comissão. Então ajudou minhas vendas a crescer. Exato. Então, assim, eu vi vários resultados. E eu fui buscando mais conhecimento e buscando pessoas que falavam sobre isso. Vi que a minha consciência estava aumentando. E a minha energia tinha mudado. Eu sentia muito mais alegre, mais disposta, mais feliz. E nessa busca por esses conhecimentos e buscando pessoas que falavam sobre o assunto, e também com desejo de mudar, já estava trabalhando como professora. E chegou até mim você, na internet. Eu comecei a ouvir os seus vídeos, a forma como você se explicava, se posicionava. Era muito clara e eu, ouvia non-stop, toda hora. Todo momento que eu tinha a oportunidade, eu estava ouvindo e eu tinha um hábito de anotar sacadas que ia caindo na minha mente de acordo com os ensinamentos. E também praticava alguns exercícios. E nesse meio de todo esse conhecimento, eu senti uma necessidade de ir além. E nessa necessidade de ir além, era de realmente mudar o meu estilo de vida. Mesmo trabalhando como professora, nós sabemos que existem muitas falhas no sistema educacional. Óbvio. Além de ter falhas, existe uma desvalorização do profissional financeiramente falando. E eu queria mais do que aquilo. Eu vivia uma vida mediana. Tinha melhorado de como eu nasci, eu cresci, porque eu cresci em uma família muito, muito simples. Ninguém na minha família nunca tinha nem conseguido um diploma universitário. Não que isso seja importante, mas assim, para poder entender que ninguém tinha nunca buscado mais. Era muito simples. Então eu já tinha avançado.
Mas eu senti mais o desejo de ir além. E ali Ou aquilo seja, ali. você na prática foi elevando os seus limites. É exato! Os meus limites foi Um elevando beijinho, Sofia. Está aqui a Sofia a mandar um beijinho. Um beijinho. esses meus limites foi elevado do que eu senti o desejo de sair da minha cidade. Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais. Uhum. Então eu queria algo diferente. Eu pensei em ir para a capital de um dos estados brasileiros, ou no Rio de Janeiro, ou São Paulo, que acontece muitas coisas. E também coloquei no papel o desejo de ir embora para fora do país. E não tinha nem ideia de como que isso tudo ia acontecer. Isso não importa nada. O como não importa. Importa é o quê? Exato, e eu relembro que eu coloquei no papel os lugares que eu tinha interesse de morar e coloquei uma nota para saber de quando que aquilo estava forte, comparando. E os Estados Unidos, as notas sempre eram maior, porque me deu um desejo de aprender uma nova língua, experimentar uma nova cultura e tudo mais. E ao meio disso tudo, eu também estava aplicando as práticas da lei da atração e estudando, fazendo meditação. A minha mente estava expandindo. Uhum. E expandiu de uma maneira tão grande que eu falei, ok, vou aplicar o visto. E é mais legal que eu digo que a minha emoção estava tão incrível, a minha fé estava tão inabalável, que eu sabia que o meu visto ia ser aprovado. Eu falei assim, só preciso escolher uma data. Eu sabia, eu tinha certeza, nada me abalava. Sabia que o meu visto ia ser aprovado. E eu escolhi uma data, me recordo muito bem que foi em agosto de 2015, foi quando eu estava estudando sobre você também. E o agosto não bateu. De novo, veio a voz do meu coração, muda a data. Uhum. E aí veio a ideia, muda para outubro, que é a semana das crianças, você vai ter folga, que eu, como trabalhava como professora, tinha uma semana de feriado, né? Vamos dizer assim. E eu mudei a data. E eu fui com tanta certeza que tudo deu certo. Tanto que eu estava com uma mochila, eu não podia entrar com a mochila, sabia que eu tinha que entrar só com uma pasta com os documentos. E eu cheguei bem mais cedo, e eu decidi sentar numa praça. E estava ali, só apreciando, e vi uma moça que estava cortando algumas coisas. Eu senti o desejo de falar com ela, pergunta, o que você está cortando aí? Aí, vai ter uma comemoração aqui em homenagem aos professores. E eu estava de frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E eu nem sabia. Ela falou assim, aqui é a Câmara e tal. Aí eu fui e falei pra ela, eu também sou professora e tal. Ela, tá vendo? Professor atrai professor e tal. A gente bateu um papo. E aí eu falei pra ela, posso te ajudar? Porque eu sou muito boa em trabalhos manuais. E aí eu comecei a ajudar ela e tal. Eu tinha, acho que umas 2 horas ainda pra minha entrevista. E aí começou a chegar próximo horário, eu fui e falei pra ela, eu tô indo ali pra fazer a entrevista. Ela falou assim, vem cá. Me levou lá dentro da Câmara, ela era uma pessoa que trabalhava diretamente lá. E ela falou, deixa aqui suas coisas. Vai lá. E pode ir. Aí eu fui e tudo correu perfeitamente. Tudo. Saí de lá, ele falou assim, parabéns, tá aprovado e tal. E aí eu comecei a minha preparação. E a minha preparação foi mais intensa. Eu entrei em uma meditação diária para poder elevar minha consciência, fui aplicando exercícios. Então eu digo que antes de fazer a mudança, eu não falei com ninguém sobre o que eu estava com o visto aprovado. Ninguém dos meus familiares sabia. E eu preparando. Eu comecei a me preparar fisicamente, emocionalmente. Eu comecei a me preparar espiritualmente. Caladinha, só fazendo as minhas preparações. E um belo dia,
almoçar num domingo com essa minha avó. E aí a gente conversando, e eu falei pra ela. Ela falou, isso é maravilhoso, minha filha. Vai ser muito legal, vai ser bem e tal, vai. E aí ela entrou em contato, mas eu não sabia pra onde eu ia. Eu já estava com visto, mas eu nem sabia pra onde que eu ia. Exato. O país é muito grande, não é? Exato. Eu tenho uma tia que mora no estado de Massachusetts. Minha avó sempre fala, entrou em contato com ela, minha tia, começamos a conversar. Ela vem pra cá, porque minha tia vai com frequência visitar. Ela falou, na próxima vez que eu for e te compra a passagem, você vem junto comigo e tal. Fica aqui o tempo que precisar, até você andar com as suas próprias pernas. E aí, de novo, vem a questão do coração. Eu tava tudo certo. A minha tia veio e tudo mais, a passagem comprada, já tinha exonerado meu cargo, já despedido das pessoas e tudo mais. E no meu coração falava assim, não por nada, mas é uma coisa que falava, gosto ou não? Falava assim. 3 dias antes da viagem, um amigo de família entrou em contato comigo. Parece que é do nada, mas eu sei que não era do nada. Não é do nada, ok. Entrou em contato pelo WhatsApp, conversando comigo. E aí eu falei, eu tô indo para os Estados Unidos. Ele já estava aqui. Eu sabia, mas eu nem recordei dele, eu nem lembrava. Porque ele veio quando ele era adolescente. Então já tinha muito tempo, mas a gente morou e cresceu no mesmo bairro. E ele falou, ó, você tem eu aqui, vem pra cá. E ele estava no estado da Flórida. Na hora acendeu uma luz no meu coração. É isso. É isso. E aí eu fui. Tentei trocar passagem, não foi possível. Mas no mesmo dia, dentro do aeroporto, peguei uma outra passagem e vim para o estado da Flórida. E eu estava tão certa que a adaptação foi incrível. Tão incrível que eu percebi para mim uma coisa. Intencionalmente ou não vamos dizer assim, eu intencionei que todos os meus sonhos seriam realizados. Eu falei assim, todos os meus sonhos vão ser realizados. Inclusive, eu vi uma postagem que você colocou recentemente, né? Eu me lembro muito bem que eu intencionei. Daqui para frente, todos os meus sonhos vão ser realizados. Não que eu não tinha realizado alguns, mas assim, eu intencionei com muita força no meu coração. Todos os sonhos vão ser realizados. E aí, minha adaptação foi muito tranquila, até porque eu estava preparada já emocionalmente, financeiramente, fisicamente, tudo. E o mais incrível, que eu comecei a fazer network para conhecer os locais, as pessoas. E nessa busca, eu entrava às vezes pelo Facebook para ver os eventos que estavam acontecendo ao redor. E eu senti um desejo de abrir o Facebook e estava lá um festival brasileiro que estava acontecendo em uma cidade bem próxima, que aqui não é bairros, né? São cidades, mas era bem próximo, 10 minutos de onde que eu estava. Bem próximo. E aí, uma coisa para mim falou, vai nesse festival. Fui sozinha. Tinha nem 30 dias que eu estava dentro dos Estados Unidos. Tinha nem 30 dias. E eu fui, e na hora que eu cheguei lá, estava acontecendo alguns shows, tinha até mesmo alguns cantores conhecidos, alguns exercícios e atividades culturais brasileiras. Tinha lá um grupo fazendo yoga, um grupo fazendo capoeira, tinha essas coisas de festival. E aí estava na concentração, num cantinho, uma escola de samba se preparando para entrar. Eu vi aquilo ali, eu fiquei deslumbrada. Assim. Uau! Nem sabia que tinha escola de samba nos Estados Unidos. Exato. E aí eu fiquei deslumbrada, eu vou assistir isso. Tinha bateria, tinha a ala das baianas, tinha as passistas, ala de criança, tudo ali já preparado na concentração para entrar. Eu fiquei do ladinho, acompanhei cada passo do desfile. E aí acabou o desfile.
eu senti um desejo muito grande dentro de mim de perguntar uma das pessoas que estavam apoiando, contribuindo ali. E uma parte minha falava, vai embora, e a outra falava, não, pergunta. Aí eu fui até a moça e perguntei. Ela, claro, deixa eu te falar, nós estamos em tal localização e tal, tem isso, aquilo, explicou um pouquinho, e ela falou, deixa eu te dar o telefone da primeira dama, entra em contato com ela. E ela me apontou para onde estava a primeira dama, mas tinha várias pessoas ao redor dela. E eu não quis incomodar, porque talvez eles estavam ali preparando. Ela me deu o telefone. E uma semana depois eu entrei em contato com eles. Aí ela me falou das aulas que aconteciam, aulas de samba. E eles também têm aulas de percussão. E eu, só para entender melhor, desde pequena, eu sempre quis ser passista. Eu queria um trabalho assim com passista, essas coisas. Eu assistia muito desfiles na TV, mas eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais e aquela realidade parecia muito distante. Claro, é diferente, sim. Que tudo diferente. Então era muito distante. Mas era um sonho que eu tinha muito forte dentro de mim. E aí eu conheci esse pessoal no primeiro dia que eu fui participar da aula. Uma coisa mágica aconteceu. Eu lembro que aqui é a diretora de shows, chegou para mim e falou assim, nós estamos precisando de uma princesa para a escola e você tem todo o perfil. E eu não tinha nem começado ainda a dançar. E aí ela falou, gostei de você. E conversando ali, eu fiz o ensaio e comecei a participar. Aprendi com a coreógrafa o real, como que fazer e tal. Tinha muita coisa para lapidar. Elas me ajudaram a lapidar. E comecei a participar. Fui incluída no grupo de shows. Dessa inclusão do grupo de show, logo em seguida me fizeram um convite para ser princesa da escola. E logo em seguida me fizeram o convite para ser a rainha da escola. E aquilo ali eu comecei a fazer shows com eles, participar de shows privados, shows abertos, que tinha eventos. E aquilo ali foi tudo encaminhando. Porque, detalhe, quando eu cheguei, eu sabia que eu não queria trabalhar com a educação em sala de aula. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas eu não queria um trabalho como educadora tradicional. Então eu não procurei. Então veio esse trabalho que me gerou conhecimento, conhecer a comunidade de pessoas e fazer shows e tudo mais. E aí nisso, Luiz, nesses 30 dias antes que eu te estava mencionando, eu me recordo muito bem que eu cheguei aqui e eu fazia uma meditação sua diariamente. Todos os dias, 2 vezes, pela manhã e pela tarde. E aí que é a questão que você estava muito presente na minha vida. E eu fazia essas meditações guiadas, mas assim, era mais sem intencionar nada. Era só mais pela questão da apreciação, do bem-estar, para elevar a minha vibração. Exato. Eu não intencionava. Eu não intencionava mesmo. A intencionava no questão assim, das coisas darem certo, para que as portas que eu precisava viessem, né? E era incrível. E aí hoje eu vejo como que fazia sentido. E eu estava também assistindo o curso e lendo a série, né, de livros que você tem. Comecei pelo Poder Sem Limites, o livro Sem Limites, e depois fui lendo cada um deles. E foi incrível, foi assim que você foi chegando na minha vida, porque durante todo esse período, desde o momento que eu decidi fazer uma virada, eu já estava acompanhando o seu trabalho, mudei de país, continuei acompanhando, fazendo o curso, lendo o livro, fazendo os exercícios, e assim, eu não questionava nada, eu só fazia. A minha mente estava aberta ao conhecimento, ao aprendizado. E tudo se encaixou. Então, assim, eu tenho uma profunda
Gratidão pelo seu trabalho e de como que você impulsionou pelo seu conhecimento, pelo seu ensinamento, a que eu transformasse e alcançasse. Como eu mencionei para você, eu só intencionei que todos os meus sonhos fossem realizados. Na hora que eu fazia as meditações, eu não ficava tanto visualizando. Eu só Uma apenas coisa queria. específica. Exato. Queria num sentido mais amplo, não é? Mais amplo. E aí, veio essa questão, eu me tornei rainha de bateria. Eu queria um apartamento para mim, porque eu morei muito sozinha, eu queria um apartamento sozinha. E eu intencionei que em 9 meses eu ia encontrar. Assim, eu estava morando numa outra casa de uma amiga. Eu falei para mim, eu quero dizer que eu vou ficar aqui 9 meses. Em 9 meses eu vou mudar para o meu apartamento. E aí nisso eu também queria um carro. Eu nunca tive nenhum carro no Brasil. Eu tive uma moto. Eu nunca tive. Então eu intencionei, as coisas foram acontecendo. O carro que eu precisava veio, o apartamento veio. E é também que você falou essa questão do apartamento. É que eu entrei nesse apartamento, eu senti, é esse. E tinha todas as características que eu queria. Eu queria com uma vista para o lago, com as janelas e portas que eu pudesse ver essa vista. Queria com closet aberto, com carpete nos quartos. Eu intencionei que a cozinha fosse, né, estilo inox. Aqui as cozinhas já vêm mobiliada, né? Eu queria inox. Tudo que eu intencionei. Queria que fosse um condomínio fechado, um condomínio com piscina, com academia, com todas as atividades que eu pudesse fazer ali. E veio. Eu entrei também, eu senti. Eu lembro que o rapaz abriu a porta, na hora que eu vi a vista pro lago, eu falei assim, é isso. Uau, é esse. Eu nem tinha visto o restante dos cômodos. Aí eu entrei no próximo cômodo, tinha o carpete no quarto, que eu queria com 2 quartos, mesmo que era só pra mim, eu queria 2 quartos. E eu fui pro outro, também com o closet, tudo do jeito assim, é isso. E a aplicação correu tudo perfeitamente também. Então, eu digo que tudo foi encaixando. Porque eu abri. Exatamente. Mas lá está, você não criou resistência, você permitiu que a coisa fluísse. Isso é que se chama deixar fluir. É deixar que as circunstâncias venham até nós, ou as pessoas venham até nós, para que as coisas se manifestem. Exato. O que é que a maior parte das pessoas faz? Está constantemente a querer controlar o como. E nós não temos poder sobre isso. Nós podemos achar que para a gente chegar a um apartamento de sonho, que a gente tem que fazer aquele processo todo. Mas às vezes vem do jeito mais inesperado. Porquê? Eu costumo falar deste jeito. Vamos imaginar. O universo é como se fosse a voz do Google, do GPS, do Google Maps, que está ali falando, dobra à direita, dobra à esquerda, vai em frente, para, pronto. Porquê? Nós, seres humanos, temos uma visão muito linear da vida e muito limitada. Nós conseguimos ver só apenas aquilo que o nosso olhar, e estamos a falar com a parte dos 5 sentidos, aquilo que o nosso olhar vê. Então temos uma visão de 2 km em linha reta, mais ou menos. Mas só quem vê de cima, ou seja, quem afasta, faz um zoom out, não é? Quem afasta é que consegue ver a big picture, ou seja, ver tudo num sentido amplo. E nós não temos essa capacidade. Então o universo acaba por nos mostrar, através dos sinais, através de pessoas que entram na nossa vida, exatamente qual é o caminho que nos leva do ponto A ao ponto B. Porquê? Porque eu posso olhar, vejo uma estrada, assim, uma autopista, não é? Uma autoestrada totalmente aberta para eu caminhar. Agora, o que eu posso não saber é que existe uma obra no meio e ela está interrompida. Mas se eu estiver a ver de cima, eu consigo ver que se for à volta, se for contornando, que eu consigo ultrapassar aquele obstáculo. E é isso que acontece na nossa vida. A maior parte das pessoas não. Não, eu agora quero ir por aqui e amanhã vou por aqui e eu vou lá chegar. Nós não temos essa capacidade. Costuma-se dizer o seguinte, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. Okay? Isto é um ditado português muito, muito antigo. E eu, para mim, isso nunca fez sentido. Era assim, a vida tem planos para mim e mesmo já trabalhando com lei da atração. Ou seja, mesmo estudando, pesquisando física quântica, mecânica quântica, metafísica, eu não compreendia perfeitamente isso.
E só agora que estou a tentar realmente o meu despertar plenamente, depois de 7 anos de muito trabalho, é que eu percebo exatamente o que é que significa a vida ter planos para nós. Ok? E agora vamos dar aqui esta palhinha só dos 4 etapas do processo de expansão de consciência. Eu, neste momento, estou a gravar um curso, não faço ideia quando é que eu vou terminar, porque é muito profundo, é muito complexo, e que fala precisamente sobre estes 4 estágios ou 4 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é aquela que, infelizmente, a maior parte da população mundial está, que é a fase da vitimização. Ou seja, a culpa é tudo dos outros. E quando eu estou numa fase de vitimização, eu sou sobrevivente da realidade. Ou seja, existe uma realidade, eu tento sobreviver àquilo que me foi condicionado pelas decisões políticas, das famílias, dos maridos, das esposas. Ou seja, os outros é que decidem, eu apenas tenho que tocar para a frente e ir tentando viver como der, não é? E depois temos a fase seguinte, que é quando as pessoas normalmente têm contacto com o desenvolvimento pessoal, que é a fase do empoderamento, empowerment. Ou seja, eu começo a ler os livros, eu começo a achar que sou o super-homem, o Spider-Man, o Homem de Ferro, eu consigo conquistar o mundo. Ou seja, e aí o ego entra. Aí o ego desperta mais do que nunca. Eu sou capaz de conquistar o mundo. Eu tenho superpoderes. Eu consigo criar, atenção à palavra, criar a minha realidade. Ok? E essa é uma fase interessante. Só que é uma fase, em termos de maturidade espiritual, muito baixa. Ou seja, eu estou muito, muito cá em baixo. Estou uma criança dando os primeiros passos no desenvolvimento espiritual. E há muita gente que fica toda a vida nisso. O que é que Sim. acontece? Essa pessoa acha que ela própria, sozinha, consegue chegar a todo lado. E nós sabemos que sozinhos não chegamos a lado nenhum. E isso é preciso haver aqui um desenvolvimento da humildade, que é uma coisa muito difícil para quem está nessa fase. Por exemplo, eu falo muitas vezes, quem tem conhecimento com o Tony Robbins, por exemplo, que é um excelente educador de desenvolvimento pessoal, quando eu começo a jornada Tony Robbins, eu estou nessa fase. No ego, eu acredito que consigo e vou e vai na marra e tudo. Nada me impede de chegar ao meu objetivo. Mas isso cria muita resistência. Eu não estou a trabalhar de acordo com as leis universais. Eu estou a tentar criar as minhas próprias regras e que o mundo se molda às minhas próprias regras e as coisas não funcionam desse jeito. Ok? Então depois há aqui o tal clique, porque a minha transição para o Brasil foi exatamente isso, que é a fase da rendição, que é a terceira etapa. E na fase da rendição entra a lei da atração. Ou seja, eu percebo que eu não crio a minha realidade, mas eu co-crio a minha realidade. Ou seja, é uma parceria. E a parceria aqui entra entre parceria com o universo, se formos num sentido mais espiritualizado, ou parceria com os outros. Eu quero ter sucesso na minha empresa, ok? Eu sozinho não chego a canto nenhum, porque se eu não tiver clientes, como é que a minha empresa vai ser bem sucedida? Se eu não tiver leitores, como é que eu vou ser um bom escritor? Se eu não tiver alunos, como é que eu vou ser um bom professor? Se eu não tiver clientes de mentoria, como é que eu vou ser um bom mentor? Eu não tenho. Eu preciso sempre dos outros. Nós estamos todos interligados. Ok? Portanto, não tem outro jeito. E depois agora há outra etapa. Portanto, aí nós percebemos a lei da atração, o poder da cocriação, as leis universais, as 12 ou 18, conforme aquilo que nós podemos avaliar de preferência. E isso é tudo muito interessante. Ok? E todas as pessoas que estiverem nesta terceira etapa podem ter vidas extraordinariamente felizes e preenchidas. Ok? E eu digo às pessoas, chegar até aqui já é bom demais. Não precisa de evoluir. Agora eu quis um pouco mais. Quis chegar ao topo. E o que é o topo? É a fase do despertar propriamente dita. O que é o despertar? Vamos imaginar, e eu acredito, Lorena, que isto deve ser, a pessoa deve tomar um susto. Porque eu assustei-me e tinha medo de pôr isto em prática. E se eu não tiver desejo nenhum para a minha vida? E se eu apenas estiver atento à minha intuição e que seja o universo a dizer-me o que é certo para mim? Como é que vai ser a minha vida? Primeira coisa, Casa de Sonho surgiu mesmo sem eu ter sonhado. O carro certo para a minha vida surgiu sem eu ter pedido. As coisas do dia a dia, claro que é assim, eu ainda tenho muita parte do terceiro estágio, ou seja, a fase da rendição em que eu co-crio a minha realidade e tenho que co-criar a minha carreira e tudo isso. Mas nesta segunda etapa, depois de ter passado os 7 anos, este primeiro ciclo de carreira, eu permiti-me
ficar atento à voz da minha intuição e, por exemplo, este ano, eu tinha definido que este ano eu ia gravar 2 treinamentos. O Sem Limites para o Dinheiro, que foi o livro que eu lancei no ano do 2020, portanto, tudo tranquilo, era o lógico, passar de livro para treinamento, e depois ia gravar no segundo semestre Os Segredos de um Casamento de Sucesso, que é um livro também muito bem aceito, e, portanto, ia fazer o treinamento disso. Acho que há muitos casais agora com a pandemia que estão a precisar de ajuda, porque as pessoas está tudo muito complicado, muito divórcio. E alguma coisa me disse, esse não é o caminho. Eu podia ter co-criado isso sem qualquer problema. A única coisa que eu tinha era que formatar o curso, começar a gravação, a edição e publicar. Ponto. Mas alguma coisa me disse, não, é diferente. Ainda não te posso falar o que é que deves fazer, mas não é esse o caminho. E eu fiquei meio confuso, meio bagunçado. Mas o que é então? Então fiquei a tentar a voz da minha intuição. Então eu perguntava a mim, o universo diz-me, para onde é que eu devo caminhar? E acontece uma coisa muito curiosa. No dia 3 de janeiro, portanto, eu sou mentor, mas eu também tenho os meus mentores, óbvio, não é? Nós nunca estamos no topo, podemos sempre evoluir mais. E um dos autores do Segredo, o Dr. Joe Vitale, é um dos meus mentores. Eu já não fazia mentoria com ele há uns bons meses, portanto, continuava a acompanhar os processos, os grupos e etc., mas já não fazia a mentoria propriamente dita. E recebo um e-mail dele, como recebo quase todos os dias, mas aquele era especial só para clientes de mentoria, ok? Em que ele estava a dar a oportunidade de nós, por um valor simbólico, ter acesso a 28 programas. Portanto, era um investimento alto, mas era muito conteúdo, não é? Se eu fosse a avaliar o valor individual de cada um, eram uns 15 mil dólares, mais ou menos, ok? E veio uma proposta muito interessante. E eu disse, eu não preciso, eu tenho tanto livro ainda que ainda não li, tenho tanto curso que eu comprei que não fiz, portanto, eu não vou agora comprar 28 treinamentos. De jeito nenhum, isto não faz sentido. Mas houve uma vozinha cá dentro, no silêncio, que me disse, compra. E eu batalhava. Não, mas eu não preciso, mas eu não vou comprar, isso é dinheiro que eu vou gastar porque não tenho tempo para isso. Mas mais uma vez a voz me dizia, compra. E quando eu pensava na compra, eu sentia-me bem. Lá está a questão da importância dos sentimentos, de nós fazermos uma avaliação em como nos sentimos ao pensar naquilo. E fiz o investimento. Lorena, eu percebi que ali eu tinha o material todo que eu precisava para dar o salto para a quarta etapa. O despertar. E o primeiro curso chama-se The Awakening Course. Ou seja, eu não sabia o que é que estava lá dentro daquele pacote. Foi um impulso, compra. E o primeiro curso que aparece nos programas é o curso do despertar. E é óbvio que o curso não é... Portanto, eu não concordo com muitas coisas do que ele diz, depois nós temos que fazer o ajuste, é óbvio. Mas aquilo deu-me o clique e disse, ok, então o caminho que tu deves fazer não é fazer treinamentos dos teus livros, mas criar treinamentos novos de raiz. Coisas diferentes, fora da caixa. A tua comunidade já está preparada para isso. Porque eu tive um livro que eu ia escrever que se chamava precisamente O Despertar. Aliás, o livro já está com 50 páginas, mas nunca avançou. Porque eu sentia que espiritualmente a minha comunidade ainda estava muito presa à parte material. O carro, a casa, o dinheiro. Não é? E eu acho que hoje a minha comunidade já está capacitada para poder permitir que muitas vezes seja o universo a mostrar-lhes o caminho. Então, nada acontece por acaso. Eu fiz esse treinamento, já fiz 7, já consegui fazer 7, encontrei tempo, não me pergunto como, consegui fazer já 7 treinamentos, e a partir do momento em que eu os fiz, já determinei, já tenho 5 cursos programados para fazer novos que são totalmente inéditos, ou seja, ainda nunca falei sobre o assunto. E isso para mim está-me a deixar super realizado, super feliz. Porque eu estou a caminhar. Sabe que há uma coisa curiosa? Eu tive uma fase da minha carreira em que tive uma escolha muito importante para fazer. Apontava para a popularidade, ou seja, ser um influencer nas redes sociais, ter uma comunidade de milhões de seguidores, há muita gente que ambiciona isso, ou então ter a comunidade certa de pessoas que realmente estão engajadas com o meu conteúdo. E eu escolhi a segunda. Eu não me interessa ter volume, Lorena, porque financeiramente, felizmente, a minha vida, cada ano que passa, tem aumentado e não é necessariamente pelo volume de pessoas. Ou seja, eu não quero ser famoso, eu quero realmente cumprir com a minha missão de vida, que é ajudar a transformar a vida das pessoas. Mas com informação de qualidade, não fantasiosa. Que eu agora vendo um treinamento, mas o treinamento não é completo. Porquê? Porque eu quero que você compre o próximo treinamento que eu vou lançar para a frente. Eu não quero isso. Aliás, quando eu tomei a decisão dos meus cursos
terem acesso ilimitado e vitalício, ninguém faz isso. Yes. Eu podia lançar o curso Sem Limites, 2020, turma 1. Fechava as vendas, só dava 6 meses de acesso e no próximo ano tentava vender a mesma coisa. Às mesmas pessoas. Eu não gosto disso. Da mesma forma como com um livro, a gente compra o livro e agora também tenho paperback, felizmente. Mais uma manifestação. Toda a gente queria os livros em papel, é papel. Eu nunca tinha pensado nisso e agora as ferramentas vieram e já tenho pelo menos 3 livros em formato impresso. A partir do momento em que isso acontece, eu começo a perceber que não é por aí que eu quero. Eu não me interessa ter volume de pessoas, quero ter realmente este engajamento e nós temos aquilo que eu chamo, e honro-me muito disso, uma família. Muitas pessoas dizem, eu sou da família Luís Alves. Porque realmente é assim, em primeiro lugar, eu não sinto que esteja a trabalhar. Eu digo muitas vezes isto e as pessoas não compreendem. Eu estou sempre de férias e estou sempre a trabalhar. Porquê? Porque isto é um estilo de vida. Não há o Luís Profissão e o Luís Pessoa. São os dois a mesma entidade, vamos dizer assim. Então eu tive que correr muitos riscos. Eu poderia ter entrado na jogada de marketing que todo mundo faz, por exemplo, com a fórmula de lançamento. Não acho errado. Ok, é válido, a gente ganha muito dinheiro. Mas esse dinheiro para mim tinha um preço muito alto. Que era não me deixar a consciência tranquila. Não me deixar dormir em paz. Ok? Então eu hoje não preciso de ostentar, que essa é para mim é das maiores formas de pobreza. Eu posso sentir-me orgulhoso por mostrar que conquistei, ok? Mas uma pessoa que tem necessidade para ter validação social de mostrar alguma coisa, ou seja, ela não é suficiente, é a roupa que ela veste que a preenche, não é? Vamos falar um bocadinho de Kardashian, não é? Se nós entrarmos por aí, ou seja, elas são idolatradas, elas têm um patamar de admiração, mas nós sabemos quem elas são na verdade? Não. O ser humano? Não. Elas são uma personagem fabricada de marketing. E, sinceramente, se eu tivesse que viver a minha vida, eu muitas vezes digo isto. As pessoas dizem, Luís, porquê é que você não partilha mais da sua vida privada? Porque é a minha vida privada, não é a vida dos outros. Certo? Eu de vez em quando tenho prazer de fazer uns stories e etc. E eu comecei com isso. E cheguei a um ponto em que achei que era chato, eu não estava a viver, eu estava a pensar como é que eu vou viver o meu dia porque eu tenho que fazer uns stories. Então tenho que ir para um sítio bacana, tenho que estar num carro bom e tudo isso para mostrar aos outros. Não, eu não quero isso não sou eu. Então há muito pouco que as pessoas sabem da minha vida privada, tirando o que eu partilho nos livros e nos vídeos, porque realmente não é essa a minha praia. De jeito nenhum, eu não me sinto feliz com isso. Eu acho que nós devemos usufruir da vida e não pôr a vida numa vitrine para tentar fazer lavagem cerebral para as pessoas comprarem os meus produtos. Eu sei que, Lorena, eu já tive um consultor que me disse assim, Luís, você podia estar a ganhar 100 vezes mais do que está a ganhar agora. E a minha primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas você sabe quanto é que eu estou a ganhar? Como é que você pode falar isso? Eu tenho uma ideia, não é? O volume de livros, do volume de curso. Eu disse, mas não é por aí que eu ganho o dinheiro todo. Porque assim, eu não discuto, não critico, mas já que a gente está com este bate-papo tão aberto, vamos abrir bem o jogo. Para mim, parece-me um pouco incoerente um profissional de desenvolvimento pessoal enriquecer a vender cursos de como ficar rico. Isso não faz sentido. Financeiramente, o Luís Alves de 2013, antes de eu entrar nesta carreira, é um Luís Alves de agora. Portanto, a minha vida financeira já era boa na altura. Não houve nenhuma mudança. Eu apenas estou a manter, claro, tenho crescido, não vou mentir. Mas, em termos comparativos, não é nada de extraordinário. Não é aquela pessoa... Lorena, eu digo muitas vezes isto. As pessoas buscam conteúdos mágicos de lei da atração. A pílula mágica que ela toma e não precisa fazer nada e a vida, puf, muda. Ela não percebe que primeiro ela tem que mudar para que a vida mude. Há essa falta de entendimento. E eu, no outro dia, estava vendo um vídeo que me mandaram, um cliente de mentoria, e que disse, Luís, olha este vídeo a ensinar como ganhar na lotaria. Qual é a lei da atração? E você sabe a minha opinião sobre isso. Sim. A lei da atração não nos permite ganhar na lotaria. Isso chama-se lei da probabilidade, mas isso já é outra coisa. Muita gente pode não concordar comigo, mas é aquilo que eu, no fundo, concluí com o meu estudo. Caso contrário, eu já tinha ganho na lotaria várias vezes, não é? Se vocês souberem como se ganha, mandem a informação que eu quero, tá? Pronto. Basicamente, o que é que eu percebi? Eu percebi que essa pessoa que estava a falar de como ganhar na lotaria, e para mim ganhar na lotaria é o primeiro prémio, não é ganhar o último,
para mim isso é uma coisa probabilística. E estava filmando, eu não estou a querer de alguma forma dizer que isso é inválido, mas a Lorena, que é brasileira e sabe como é que é viver num meio humilde, não é? Vamos falar no ambiente de favela, para ver este exemplo, não é? Portanto, numa casa muito humilde, parede sem reboco, só tijolo, o cara a ensinar como ganhar na lotaria e ele próprio nem o salário mínimo tinha. Ah, E as pessoas nos comentários todas, uau, eu vou pôr em prática a técnica e vou bater 5 vezes na madeira e pôr uma cédula debaixo da pedra e as mesinhas. Portanto, eu fico muito, muito surpreso como é que o ser humano quer criar aquela fantasia de forma tão intensa que não vê o que está ali bem na frente. O óbvio. Eu, quando comecei, eu já tinha a casa de luxo, eu já tinha um bom carro, eu já tinha uma boa vida financeira e por isso é que eu digo que eu saí do coaching, que era do ego, e passei para a parte de mentoria. Eu só posso mostrar aos outros, e estou a falar da minha preferência pessoal, não quer dizer que os outros não possam fazer de forma diferente. Um professor é um bom estudioso, não é? Mas para mim a parte coerente é, eu só posso falar daquilo que eu conheço intimamente, daquilo que eu já vivi. Eu não posso estar aqui a falar, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. E você se seguir esta técnica, você vai chegar longe, vai ter sucesso, vai enriquecer, etc. Mas eu não ponho em prática essa técnica. Então eu estou a ser falso. E eu escolhi esse caminho, o caminho da verdade. É um caminho difícil? É. É um caminho mais demorado? É. Mas é o caminho que me faz sentir feliz. E eu acho que no fundo, Lorena, nós andamos todos aqui para o mesmo. Uns querem o Audi, o BMW, o Mercedes, o Ferrari, o Lamborghini, mas no fim de contas, lá no fim da estrada, o que eu quero é olhar para trás e dizer, eu vivi uma vida feliz. Mais nada. Eu acho que nós nesta fase da pandemia estamos a ter a oportunidade de desapegar de muita coisa que não nos traz felicidade e de começarmos a repensar as nossas prioridades. O que é importante para a minha vida? O que é que de facto importa? São os meus filhos? É a minha relação? É poder fazer ou ter uma profissão que eu gosto? Quantas pessoas este ano na parte da mentoria, não a mentoria do YouTube, mas a mentoria individual, se demitiram? Eu já perdi a conta da quantidade de pessoas que se demitiram porque chegaram à conclusão que estavam há 10 ou há 15 ou há 20 anos a trabalhar para uma empresa, a chegar irritados todos os dias ao final do dia, por um salário que nem era compatível sequer com as suas ambições e que deram um salto. Fazer aquilo que gostam. Porque é possível ganhar dinheiro com todo tipo de negócio. Eu tive no outro dia um caso de um cliente que me dizia assim, Luís, eu adoro surfar. Como é que eu posso ganhar dinheiro se eu gosto de ir para a praia? Surfar. Há muitas maneiras, através de patrocínios, se tornar um atleta profissional começa a ser patrocinado, fazer campanhas, marketing, tem redes sociais, como influenciador, há muitas maneiras. Então o que é que as pessoas encontram? As pessoas encontram desculpas. Eu não vou fazer aquilo que me apaixona porque não dá certo, porque não se ganha dinheiro. Com a internet, neste momento, nós temos a porta aberta para tudo. Pessoas que gostavam de fazer miniaturas de bonecos para crianças, que hoje vendem treinamentos a fazer essas miniaturas e que ganham muito mais dinheiro do que alguma vez a trabalhar como professor no ensino superior, por exemplo. Portanto, quando me dizem que existem limites na nossa vida, eu digo não. Apenas existem os limites que eu permito que existam. Se eu elevar a minha consciência, se eu elevar os meus próprios limites, então eu vivo uma vida sem limites. E por isso o título do livro. Aliás, o Sem Limites mais para a frente, portanto, em termos de escrita, eu não tenho previsão de escrever nenhum livro este ano de 2021. Mas todos os livros de agora para a frente, à partida, se o universo não me disser que tem que ser diferente, vão ser Sem Limites. Comecei com o Sem Limites original, como eu falo, depois o Sem Limites para o dinheiro, o próximo será Sem Limites para sonhar, que vão ser testemunhos de histórias de sucesso com a lei da atração, de clientes, portanto, vai sendo por aí. Sem limites para o amor, sem limites para isto, sem limites para aquilo. Precisamente porque a pessoa tem que interiorizar essa ideia. E eu, se vivo de acordo com aquilo que os outros me impõem, ou seja, se eu vivo ainda na fase da vitimização, mais uma vez obedecendo àquelas 4 etapas, então aí a minha vida é totalmente limitada. Ok? As pessoas dizem assim, Luís, neste momento em Portugal nós estamos desde o dia da passada sexta-feira até terça-feira depois da Páscoa, confinados, não podemos mudar de cidade. Portanto, não podemos sair para canto nenhum. E a pessoa diz, eu estou a ser limitado pelo governo. Ok.
Mas o governo não me diz o que é que dentro da minha cidade eu posso fazer. O que é que dentro da minha casa eu posso fazer. Aí eu tenho liberdade. Eu não tenho limites. Se eu me apetecer dar pulos e fazer uma festa, uma rave dentro da minha casa, eu e a minha esposa fazemos, não é? Portanto, a pessoa vê sempre a vida de uma forma extremamente limitada. Se eu fosse observar esses mesmos limites, e se fosse na fase 2, na fase de empoderamento, eu dizia, eu vou fazer manifestações, eu vou lutar contra o governo, porque eu acho que eu sozinho consigo mudar o mundo. Okay? Eu posso mudar o mundo de uma pessoa, mas o mundo em si não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter colaboração, tem que ter aqui uma parceria, não é? Na Correto. fase de cocriação, eu compreendo que eu, se quiser mudar essas leis, se quiser mudar essas regras, eu tenho, por exemplo, que entrar na política para eu, mais tarde, poder tomar as decisões e poder ter um resultado diferente. Em relação à última fase, o que é que isto me deu a oportunidade? Se eu tivesse vindo morar para esta cidade onde eu estou agora, perto da cidade de Aveiro, uma zona que se chama Torreira, eu provavelmente a minha rotina diária era tão ativa, porque eu realmente tenho uma agenda bastante sobrecarregada, que eu não iria usufruir do entorno da minha casa. Então, a vida deu uma oportunidade para parar, para tranquilizar e usufruir daquilo que está bem na minha frente todos os dias e que provavelmente eu iria fazer uma viagem de 50 km para usufruir noutro canto diferente. Certo? Portanto, as pessoas têm vidas extraordinárias se escolherem ver a vida dessa forma. Parar de nos queixar, estamos sempre a reclamar, sempre a dizer que está tudo ruim, que, ai não, um dia quando eu tiver, um dia quando eu for, um dia quando eu chegar. Não, é o agora. O único momento que existe é o agora, o presente. É no presente que eu semeio o futuro. Portanto, sejam felizes agora, se houver alguma coisa que vos desconforte, desapeguem agora. Por exemplo, na minha mentoria de grupo no YouTube, que foi lançada agora ao meio-dia, precisamente quando a gente começou, o vídeo da semana 5. Estamos há 5 semanas. E está a ser um processo muito interessante porque eu acho que ninguém no grupo está a perceber o porquê de eu estar a dar as dicas que estou a dar. Porque eu estou a partir do princípio, mudança primeiro em mim, se eu mudo, a vida muda. Ok? E esta semana vai ser uma semana totalmente dedicada ao perdão e ao detox emocional. Eu tenho a certeza que vai haver muita gente a chorar durante a semana e que vai haver assim uns pitis no meio de tudo. Mas eu acredito que é necessário. E eu acho que nós, em termos de perdão, acho que o perdão mais difícil é o perdão a nós mesmos. O auto-perdão. Porque nós criamos esses conceitos ou criamos patamares tão elevados, essas expectativas tão distantes, para agradar os outros, não é para nos trazer bem-estar, é para provar alguma coisa à sociedade que nós não provamos nada a nós mesmos. Lorena, eu em 2013, e foi o momento do meu... A bufetada, como eu digo, o tapa na cara que o universo me mandou foi em 2013, precisamente durante uma visita, eu já contei esta história, durante uma visita que eu trabalhava na área imobiliária, em que eu chego numa casa, do programa Minha Casa Minha Vida, como vocês sabem, eram casas bem humildes, não é? Bem simples, e eu tinha a casa no Beach Park, no Porto das Dunas, portanto estamos a falar uma casa com piscina, numa das praias mais paradisíacas do Brasil, portanto tudo top, um bom carro, uma boa vida financeira, um casamento fantástico com a minha melhor amiga, tudo tranquilo, tudo top. Ganhava bastante na imobiliária, era bem conceituado, tal, sempre de Calvin Klein, todo ali na grife, não é? Mas eu não me sentia feliz. Faltava qualquer coisa. Eu chegava no final do dia à casa e dizia, mais um dia, vou dormir e amanhã começa tudo de novo. E, no entanto, eu todos os dias acordava às 6h30 da manhã, eu ia para a praia, tinha uma vida quase de férias. Os meus amigos aqui em Portugal diziam, tu é que tens sorte, tu vives no Nordeste, com 28 ou 30 graus todo ano, água a 25 graus, as mulheres bonitas brasileiras, quer dizer, tudo assim, ok? Mas eu não me sentia feliz. E durante uma visita, em que eu vou mostrar o imóvel, eles fecharam a casa, eu fui levar a família, portanto, a família disse, obrigado e tal, a gente vai tratar da documentação para entregar à Caixa, para o financiamento, e eu ofereci-me para levá-los à casa onde eles ainda moravam. Portanto, a casa que eu fui mostrar era a casa que eles iam mudar, ok? E estava muito quente. O Ceará é mesmo calor doido. Pronto, e o interior do Ceará é mesmo muito quente. Teresina é pior, mas o Ceará também é muito quente. E estava muito quente.
E mesmo com o ar-condicionado no carro, com 5 pessoas, não estava dando conta. Pronto. Eu estava com sede e a senhora, portanto a mãe da família, percebeu que eu estava incomodado. E disse, você quer tomar uma água gelada? E eu disse, se a senhora não se importar, eu agradeço. Eu vou aceitar. Isso foi na casa deles. Lorena, eu entrei, por uma questão de educação, entrei no espaço. E estamos a falar de um barraco, portanto a palavra é barraco, uma casa que tinha as telhas quebradas, portanto todo cheio de goteiras, não é? E de bacias para quando chovesse para a água cair. O chão em terra batida, eu vi baratas no chão, vi pererecas, portanto vi ali muita coisa que não gostei. Todo mundo dormido em rede, um cheiro muito intenso, restos de comida, etc. Uma geladeira toda oxidada, mas veio-me dar água. Eu até fiquei com algum receio de tomar aquela água, que eu não sabia. Pronto, está a perceber. Portanto, o meu preconceito nesse momento existiu porque eu nunca tinha visto nada desse género. Um limite de pobreza tão baixo. Mas quando a senhora, portanto, eu disse, então depois envio uma documentação na segunda-feira, minha filha tem um e-mail lá no trabalho e vai mandar para você e tal. Ok. E quando me dão um abraço, agradecendo-me pelo facto de eu ter contribuído para a casa de sonho deles, que era essa casa, a minha vida, que eu jamais moraria numa casa assim. Achava horrível. Como é que para mim uma coisa ruim era um palácio para outra pessoa? Aquilo era muito difícil. E eu olhei bem nos olhos daquela senhora. E vi naquela senhora uma coisa que eu nunca tinha visto até aquele dia. Uma pessoa 100% feliz. Entrei dentro do carro, ainda tinha 60 quilómetros para fazer. E aquilo começou a bater forte cá dentro. E disse, como é que eu, que tenho a vida que todo mundo sonha ter, digo que não sou feliz e vejo pessoas sem condições nenhumas humanas de vida com um sorriso no olhar que eu nunca vi antes. Eu quero ser aquela pessoa. Então entrei num caminho de busca interior doido, que me trouxe muito sofrimento. Foi uma altura muito difícil para a Maria José, porque eu saía todo dia de manhã, tipo 6h30, 7 da manhã, e chegava ao fim do dia, 4h30, 5, e comecei a ler, que eu não gostava de ler, comecei a ouvir programas, comecei a fazer exercícios de reflexão e etc., sempre com a praia, por isso é que a praia tem um significado muito especial. O mar sempre foi o meu confidente. Eu falava para o universo, que eu não sabia muito na altura o que era. E, e a vida mostrou-me que tudo aquilo que eu tinha conquistado até então, na música, na moda, na área imobiliária, que eram formas de estimular e de motivar outras pessoas que queriam também a mesma coisa. Então a minha vida, e por isso é que eu vivi tão rápido, a minha mudança de país, o sofrimento que foi mudar de país, algum preconceito que eu sofri por ser português a morar no Brasil, tudo isso porque eu fui discriminado no Brasil. Eu senti o racismo. Aliás, dentro do Brasil existe muito racismo, não é? Cariocas, paulistas, nordestinos, pronto. E eu, como estrangeiro, eu sempre fui um forasteiro, até ter encontrado a família que me acolheu, uma família realmente incrível, que hoje são nossos irmãos, vamos dizer assim, de coração, e a partir daí tudo mudou. Mas foi curioso que eu tive que passar por tudo isso para que eu hoje tenha matéria-prima para ajudar os outros. Mas isso para mim foi o grande clique. Ou seja, a percepção de valor numa vida, como é que eu, que tinha tanto valor aos olhos da sociedade, não era feliz, e aquelas pessoas que eram pobres aos olhos da sociedade tinham tanto. E foi precisamente isso. Ou seja, esse foi o momento do verdadeiro despertar, o clique, não é? Em que realmente o universo manda um tapa e disse, para de olhar para lá, olha aqui que é bem melhor. E eu disse, realmente eu vou-me permitir. Foram 8 meses de pura transformação, defini o que queria, não falei para ninguém, só a Maria José que sabia o que eu estava fazendo. Não sabia, não, a minha mãe não sabia, a minha mãe ligava e dizia, então, como está a correr o trabalho na imobiliária? Está a correr muito bem. E eu estava desempregado. Eu estava com 0 centavos a entrar por mês. Portanto, eu tive que ter uma gestão financeira muito boa. E acontece uma coisa curiosa. Você conhece Paulo Vieira? Sim. Pronto. Há uma edição do Método SIS, não sei qual foi, 125, uma coisa assim, que era em dezembro. E eu tinha algum dinheiro na minha poupança, mas que eu não queria mexer. E há uma amiga que me convida, brasileira também, que mora aqui em Portugal, que me disse, Luís, você e Zezé têm que ir no Método SIS, vocês vão amar, já que você está nesse processo. Eu estava bem já no finalzinho, não é? Mas era caro. Cada ingresso era caro. E eu disse, não,
Eu não vou de jeito nenhum estar a investir 1.500 reais ou 1.800 reais neste momento, porque eu ganhava em reais, não ganhava em euro, não é? Hoje em dia era diferente. E eu disse, não, eu não vou mexer nas minhas poupanças. Eu já defini que quero fazer um curso de coaching. É um curso também muito caro, ok? E eu disse assim, não, eu tenho que focar naquilo que eu quero, não importa como é que a coisa vai acontecer. E você acredita que em dezembro, 3 dias antes do Método X, eu tinha que ir buscar os ingressos naquele dia, portanto estavam reservados, mas ainda não estavam pagos. Há um cliente que já não falava comigo há 3 anos na área imobiliária, que liga para mim e que me fala, Luís, aqui fala fulano e tal. Eu disse, eu não me lembro, eu não sabia quem era a pessoa. Você lembra que esteve numa reunião comigo em sítio tal, e que você me aconselhou a não investir naquele produto? Eu que estava a fazer a venda. E eu disse para não comprar. Ou seja, eu estava dando um tiro no pé, como vocês falam, não é? 3 anos depois eu vi o retorno dessa minha boa ação. Porque ele investiu em 2 apartamentos, eu não tinha sequer ideia do que é que estava no mercado, de um construtor amigo meu, e esse foi o montante que me deu para pagar todos os cursos até o ano passado. Ou seja, o universo disse, é isto que tu queres, tu vais ter uma missão mais nobre, então está aqui o cheque, vai lá em frente. Que não seja por problema de dinheiro. E eu não tive que mexer na poupança. E lá está. E no dia 7 de fevereiro de 2014, a minha mãe começou a ver umas publicações estranhas no Facebook. Luís Alves, coach, e não sei o quê. E diz ela, que é isto? O meu filho está doido, pirou. E eu liguei e disse, olha mãe, é só para informar que a partir de hoje eu entrei numa carreira nova. Mas, e como é que tu fizeste? Mas que curso é que tu tens? Eu disse, olha, já fiz tudo. Nos últimos 8 meses foi o que eu andei a fazer. E tu não disseste nada? Tu podias precisar de dinheiro, eu e o teu pai ajudávamos. Eu disse, não. A decisão é minha e eu tenho que me saber virar. Eu não tenho que depender dos outros. Se eu tomo a decisão, eu tenho que ir em frente com ela. Ok? Então, a partir do momento em que eu fiz isso, a coisa começou a fluir. E na primeira semana, isto foi uma coisa incrível. Eu não sabia muito bem ainda como se vendia o coaching, nem as sessões de coaching. O primeiro mês, o mês de fevereiro, eu já tinha a agenda cheia e não tinha sequer anunciado a ninguém. E a partir daí, felizmente, até hoje, nunca tive uma agenda vazia. Nunca fiz publicidade do programa de coaching, nunca fiz publicidade da mentoria, a não ser esta agora do YouTube. Portanto, sempre tive aquele cliente que muda a sua vida, vai falar para outra pessoa pergunta o que é que tu fizeste, que estás diferente, e então eu passo a palavra, o boca a boca. E neste momento estou com 24 pessoas de mentoria individual permanentes, todos os dias. Portanto, é realmente algo incrível e quando a gente sabe o que quer, quando a gente tem fé, essa tal fé inabalável, mesmo com tudo para dar errado, mas se a gente acreditar, as ferramentas, as circunstâncias vêm até nós. E isso é uma garantia que eu dou. As pessoas muitas vezes dizem, oh Luís, mas nesta pandemia está tudo errado. Lorena, 2020, o ano da pandemia, foi o melhor ano da minha vida. Eu também, meu também. Não é? E as pessoas dizem, como é que é possível? Da forma como nós escolhemos ver a vida, viver a vida. Eu costumo dizer muitas vezes, e isto é verdade, é uma sabedoria popular da parte da economia e educação financeira. Enquanto uns estão chorando, os outros estão vendendo os lenços. E a verdade é essa. Portanto, em vez da pessoa se estar constantemente a queixar porque está ruim, que deu errado e não sei o quê, muda o mindset, muda a mentalidade, muda aquilo que você acredita, a fé em si mesmo, a fé no universo. Nós todos estamos conectados, todos interligados, nós todos somos um. Somos. Portanto, o mal que eu faço ao outro, eu não estou a fazer ao outro, estou a fazer a mim. E quando eu compreendo essa lógica, quando eu compreendo essas regras, quando eu aprendo a co-criar, a estabelecer parcerias, a vida começa a ser muito interessante. Tudo flui. Tudo flui. E isso é que significa fluir, é deixar acontecer. Não ter pressa para que as coisas não atrasem. Uau. Quanto mais pressa a gente tem, mais lento a coisa flui. Quando a gente não tem pressa nenhuma, acontece tudo rápido. Porquê? Porque nós, quando queremos as coisas desesperadamente, e a palavra desespero é muito importante, nós estamos a criar um processo de resistência. Não é?
Então eu não consigo receber. Eu quero a coisa, mas estou tão focado pelo facto de que eu não a tenho neste momento, que eu estou a afastá-la. Exato. Mas quando eu não preciso, e eu sei que isto é um conceito muito difícil de entender, quando eu quero o carro, mas eu não preciso do carro, porque eu sou feliz com o que eu tenho neste momento, então o carro vem rápido. Eu quero mudar de casa, mas eu sinto-me bem na casa onde estou, mesmo que eu não tenha as condições que eu procuro, mas eu consigo ser feliz aqui, a casa vem. E isso acho que é preciso realmente termos aqui uma humildade muito grande. Eu não era uma pessoa humilde, Lorena, confesso. Não era uma pessoa humilde, era arrogante. Eu era uma pessoa que tinha a mania que sabia tudo, tinha o nariz um pouco assim empinado, e eu tive que aprender o princípio da humildade. E a partir do momento em que eu comecei a chegar à conclusão que eu sei muito pouco daquilo que existe de sabedoria no universo, eu sei muito pouco. As pessoas dizem, Luís, você é um sábio. Eu não sou um sábio, eu sei assim um grãozinho de areia no meio da praia, não é? E tenho todo o prazer em partilhar aquilo que eu sei. Mas estou sempre a aprender, sempre, sempre, sempre a aprender. E esse princípio da humildade, eu acho que começou a surgir verdadeiramente na minha vida foi com aquela família. Que me mostrou que ser humilde não significa ser pobre. Ser humilde pode ser milionário. Exato. E eu acho que é isso que é fantástico. É estes momentos, estes saltos quânticos que a gente vai dando, que pode ser quase diário. Todos os dias podemos dar pequenos saltos. Mas é preciso realmente a gente desapegar, a gente compreender, deixar de viver na fantasia, na ilusão. Enfim, eu vi que aqui há algumas pessoas a perguntar, deixa-me ver. Muito bom, se eu não sei a ação, que ação ter em direção ao meu desejo? Vou deixar de materializar porque não está tendo uma ação. É assim, Vanessa, é óbvio. Vanessa, ok. Oi, Vanessa, tudo bom? É óbvio que tem que haver uma ação. Uma ação, no seu caso, e é o caso de uma pessoa que trabalha na área do turismo, pode ser pegar no telefone e ligar para um operador, ligar para uma empresa para fazer publicidade num pacote turístico. Portanto, tem que haver algum movimento. O universo precisa de movimento. Nada está parado, nada está estático. Portanto, as ações podem ser coisas simples. A pessoa, quando pensa em ação, diz não, pensa quase numa obra, não é? Tem que ter um engenheiro, o arquiteto, o marceneiro, o pedreiro. Não, não é necessariamente isso. O exemplo que eu dei no início desta live. Eu vi o carro, portanto, o sinal veio até mim. A ação qual é que foi? Foi pegar no telefone e entrar em contacto com a empresa. Porque senão a empresa, por magia, não ia ligar para o meu telefone e dizer você quer o Exato. carro que a gente... Certo? Portanto, a ação é isso. Todos os dias pensar o que é que eu posso fazer hoje que me aproxima da vida dos meus sonhos. Que me Eu digo, aproxima da materialização. eu digo também, a ação pode ser, às vezes, até mesmo a leitura de um livro, a prática de uma meditação, que ali vão Exatamente. surgir insights, vão surgir Ótimo. ideias que vão direcionando para as ações concretas para a manifestação do desejo. Exato. O que eu chamo de ação inspirada. A ação inspirada é basicamente o que acontece depois de eu estar alinhado, uma vontade enorme que surge de fazer algo que até parece que não está relacionado com aquilo que eu quero fazer ou quero alcançar e que depois venho a descobrir que está. Eu tinha o caso de uma pessoa que estava desempregada, farta de mandar currículos pelo LinkedIn, pelos sites de emprego e não rolava, não fluía, nem era chamada para entrevista. E há um dia, portanto, ela estava apertada de grana, portanto não tinha muito dinheiro, apeteceu ir no cinema. Na cabeça de uma pessoa normal, vamos dizer assim, a pessoa dizia, então, eu estou com problemas de dinheiro, não arrumo emprego e vou gastar o ingresso do cinema de 15 reais ou 20 reais para ir e quero pipoca, portanto, tem que ser com pipoca. Portanto, isso muito... O que é que acontece? Houve um problema informático lá no computador a tirar os ingressos. E estava, portanto, uma fila de pessoas, não é? Estava muita gente esperando e começam a reclamar, a dizer que estavam insatisfeitos por estarem ali tanto tempo a aguardar e que o filme estava quase a começar. E começam a meter conversa, portanto, a bater papo uns com os outros. Uma pessoa que estava na frente desse meu leitor era um empresário, portanto, que estava ali, começa palavra, puxa a palavra, começa a rolar a conversa e ele diz, eu estava aqui, já estava cansado de mandar currículo, e ele disse, mandar currículo de quê? O que é que você faz? Quais são as suas competências? Eu trabalho com engenharia, mas não estou a conseguir. E diz ele, engenharia de quê? Engenharia mecânica. E diz ele, olha, eu sou empresário, estou à procura de um engenheiro mecânico. Uau! Arrumou emprego na fila do cinema. Uau! Portanto, a ação, neste caso, foi uma ação inspirada. Ele sentiu vontade de ir ao cinema e foi, mesmo não sabendo que lá estava à espera o futuro patrão. Essa ação inspirada também está ligada com a intuição. Muito.
Espera aí. Exatamente, Vanessa. Você tem que aguardar que venha o sinal, que tenha esse tal sinal intuitivo, esse parece que alguém está espetando assim uma agulha a dizer assim, acorda, e a gente olha e diz, ok, sinto vontade de fazer isto, não tenho como explicar racionalmente o porquê, mas faço. Ok? E a partir daí as coisas fluem. Nós não temos que questionar os métodos. Nós temos apenas que saber, ok, eu quero chegar ali, eu confio que os sinais me vão ser dados, me vão ser entregues pelo universo. E quando aqui estamos a falar em universo, não estamos a falar naquele cara que está lá no computador a digitar, estamos a falar numa entidade global, inconsciente, ou que não é material, vamos dizer assim, embora exista matéria, porque no fundo o universo também podemos ser todos nós. Nós fazemos parte do todo e o todo habita em mim. Não é? Isso é uma coisa muito, muito interessante. E quando eu tenho esse senso de coletividade, quando eu tenho esse senso de comunidade, de eu pertencer a algo maior, eu estou nessa rede, nesse networking. E as mentes humanas estão todas conectadas. Então, às vezes, uma coisa que eu preciso... Aconteceu uma coisa agora na quinta-feira, exatamente hoje é domingo, na quinta-feira. Eu estava descontente com uma determinada plataforma que vende alguns dos meus produtos. E disse, poderia haver uma plataforma diferente em que eu tivesse mais liberdade, mais autonomia, e recebo um e-mail nesse dia de alguém que viu o meu perfil na Udemy, onde eu tenho os meus cursos, e que me veio oferecer exatamente aquilo que eu estava à procura. Como é que aquela pessoa recebeu aquele estímulo e vai descobrir o meu e-mail, e é em inglês, ainda por cima, que é dos Estados Unidos. Portanto, é uma startup de Silicon Valley. Portanto, para mim, isso é uma prova de que não há limites, não há barreiras. Um pensamento meu pode chegar na China numa fração de segundo. E se aquela pessoa sentir a conexão, sentir o clique, há uma ação concreta que me vai beneficiar. E eu vou beneficiar outra pessoa também. Exato. Portanto, acho que é por aí. E pensando nisso, eu já tinha falado isto em off com a Lorena. Eu acredito, e digo isto mais uma vez com humildade, e digo isto pelo retorno que eu tenho dos alunos. Portanto, Sem Limites foi realmente o livro que trouxe aqui a mudança da vida de centenas de milhares de pessoas. Nós estamos quase em 802 mil leitores. Portanto, uma comunidade muito grande de um livro que foi um fracasso quando foi lançado. Certo? Portanto, foi um fracasso quando foi lançado. Eu tinha a certeza que ia ser um best-seller e isso manifestou-se sem eu ter feito nada. Teoricamente. Na prática eu fiz. Eu alinhei-me todos os dias, dizia, eu espero que as pessoas que precisam desta informação que me encontrem. E foi isso que aconteceu. Pronto. Mas o que é que isto significa? Significa que eu depois, quando fiz o treinamento Sem Limites, eu tentei pôr mais atualizado, porque o Sem Limites, o livro é de 2015 e o treinamento Sem Limites é de 2017. Eu tentei pôr tudo mais atualizado e com novos recursos, com novas técnicas, um novo plano diário de manifestação no treinamento. E mais uma vez, como eu já tinha dito, o treinamento tem acesso ilimitado e vitalício. É diferente da maior parte dos treinamentos. E aquilo que a gente acordou entre mim e a Lorena é que durante os próximos 5 dias, portanto até o dia 2 de abril, eu vou oferecer a todos os participantes que estão aqui nesta live, depois eu vou pôr no meu stories e a Lorena vai pôr no stories dela, vamos oferecer 50% de desconto com acesso ilimitado e vitalício ao Sem Limites durante os próximos 5 dias. Acho que é aquilo que me compete a mim, a entregar para vocês que me estiveram aqui a assistir. Já estamos quase em 2 horas de live, porque isto é tudo muito... demora sempre... A gente vem fazer uma live de 40 minutos, demora sempre 2 horas a 3 horas comigo. Porque eu falo. Não tem jeito. E, portanto, eu acho que será uma oportunidade para todos vocês que querem realmente aprender a utilizar a lei da atração, a desmistificar muita coisa, a deixar de lado muitos conceitos de YouTube que não fazem sentido nenhum e terem um passo a passo, um processo realmente que vocês possam pôr em prática na vossa vida, que mudou a minha vida e que mudou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Exato, eu concordo, Luiz. Você traz a explicação de como que funciona a lei da atração de forma real, não de forma fantasiosa. Fantasiosa, exatamente. De forma assim, iludindo as pessoas. Né? Porque é importante você entender o conceito. E você está sempre explicando o detalhe, passo a passo. É possível materializar coisas grandes? Sim. Mas essa transformação, ela costuma acontecer primeiro de dentro. Exatamente. E entender os conceitos faz com que tudo flua harmoniosamente, sem resistência, sem apego.
E eu Exatamente. não duvido, não digo que realmente é o melhor curso no mercado sobre lei da atração. Porque os Fico, demais fico traz feliz, essa fico feliz. questão, mas de forma fantasiosa, usa mais o marketing. Como você mesmo mencionou, eu acho que você é muito íntegro, sincero com essa forma sua de trabalhar, o que é maravilhosa. E Mais sem uma vez, dúvida, sabe uma coisa, Lorena? Existe uma escola de marketing, óbvio, existem imensos cursos que a gente pode fazer, existem metodologias que funcionam. De facto, há provas comprovadas que funcionam. Eu tento fazer todo o meu trabalho de forma intuitiva. Ou seja, o que é que o meu coração me diz, o que é que a minha intuição, a voz do universo me diz? Que eu devo colocar um curso e fazer esse sistema de turmas todo o ano, ok? De dizer assim, não, eu vou fazer este curso, este treinamento este ano, não vou dar tudo, não vou dar tudo, vou dizer que tenho muitos bónus, que ofereço 50 mil reais de bónus e não sei o que mais, para a pessoa cair e comprar por impulso. Okay? A pessoa fica insatisfeita, mas eu no próximo ano digo, atenção que o curso este ano já tem mais uma coisa não sei o quê que faz toda a diferença. E o cara volta a comprar. Isso não é inválido, Lorena, mas eu não me sinto bem a fazer isso. Eu não estou a dizer que eu é que sou certo e que os outros são todos errados, não. É aquilo que eu escolhi para mim. Felizmente tem funcionado. Ou seja, não seguindo o manual de marketing, a coisa tem funcionado. Eu não me importa, mais uma vez, de ter zilhões, milhões, bilhões de seguidores, porque não é isso que me vai trazer absolutamente nada. O que me vai trazer é a questão da fidelização. exato. Isso tem sido uma coisa absolutamente incrível. Sentir que pessoas que estão comigo desde 2014 ainda continuam hoje e acham que continuam a ter que aprender. Ter clientes de mentoria quase há 4 anos, todos os meses, a investir 1.500 reais. Uau. Não é? Portanto, se isto acontece, é bom sinal. É sinal que eu estou a seguir pelo caminho certo. Eu não tenho que ser igual aos outros. Eu tenho que ser igual a mim mesmo. E acho que é uma das coisas que eu deixo aqui no final desta live é realmente esqueça aquilo que são os padrões sociais. Esqueça aquilo que é normal. Não existe normal. O que é normal para você não é normal para o outro. Seja fiel a si mesmo. Seja fiel àquilo que são as suas paixões, os seus desejos. Estabeleça uma conexão muito forte, uma relação de amor, assim, de paixão louca com o universo. Porque quando você o faz e sente que pertence a esta grande consciência global que todos nós pertencemos, a vida começa a acontecer de uma forma tão simples, tão fácil. Costuma-se dizer, quando a gente faz o que é difícil, tem uma vida fácil. E quando a gente faz só o que é fácil, tem uma vida difícil. A escolha é sua. Exato. Exato. Concordo plenamente. E essa é uma chance incrível que você está oferecendo, a oportunidade de aprender todo esse conceito pela metade do preço. Sim, e mais uma vez, volto a lembrar, acesso vitalício. Uau. Não é daqui a 3 meses que perde o acesso. Pode fazer o curso quantas vezes quiser ao longo da vida. É até ao final da vida. Uau. Gratidão por essa generosidade. Dando, a gente recebe. Isso é uma coisa que vocês também vão aprender no curso. Quanto mais você der, mais você recebe. Dar para receber. Ser para ter. Exato. Concordo Lorena, plenamente. muito obrigado pelo tempo, por este convite. Fiquei muito feliz também por conhecer a sua história e de que forma o meu trabalho impactou a sua vida. É sempre extremamente enriquecedor para mim e gratificante eu saber que uma palavra minha, uma frase, pode mudar um rumo de uma vida. E depois realmente saber que vocês se mantêm comigo, significa que realmente nós somos uma grande família e sinto-me muito, muito feliz, de coração cheio por sentir isso. E sinto-vos comigo. Vocês podem não acreditar, mas eu muitas vezes sinto as pessoas comigo aqui perto, parece que às vezes preciso... Olha, acontece-me isto muitas vezes. À segunda-feira eu faço a gravação do vídeo do YouTube que vai para o ar à terça. E eu tenho, às vezes, o tema, portanto, vou determinando, tenho já o meu mapeamento, mas naquele dia que eu vou clicar no play para começar a gravar, vem assim qualquer coisa a dizer, não tens que falar sobre isso, tens que falar sobre outro assunto, que é este. E eu digo, opa, o que é que se passa? Então eu sinto que há alguém que está a fazer um pedido muito forte em relação àquilo e eu tenho que atender essa pessoa. Pode ser apenas uma pessoa. Mas se eu estou a dar valor a essa pessoa, é o que importa. Aqui estavam a perguntar o valor do custo. Portanto, em reais,
neste momento. Portanto, nós vamos deixar o link, eu vou deixar no meu Stories, quando terminar esta live, e a Lorena também. Vocês depois arrastam para cima e vão ser encaminhados à plataforma Udemy, que é onde eu tenho os meus cursos alojados. Em euros, o curso, portanto, custa 200 euros, o valor normal vai estar a 100, e em reais é 580, portanto vai estar a 260, não, 280. É Sim. isso? Fazer aqui a conta que isto, a gente acostuma-se às calculadoras e depois é 579, se não estou em erro, exatamente. Ele vai ficar a 290 reais. Acesso ilimitado e vitalício. E depois, mais para a frente, tem outros cursos, mas isso, eu acho que neste momento o mais importante para que a gente compreenda de facto todo o funcionamento da lei da atração é o sem limites. E esse realmente é que é totalmente válido. Ok? Qual é o meu Insta? O meu Insta e todos os meus perfis é @luisalvescoaching. Sempre tudo. No Twitter, no Instagram, no Facebook, Luís Alves Coaching. E mesmo no YouTube também. Ok? Bem, um bom domingo a todos. Minha gratidão mais uma vez por este convite, Lorena. Fiquei muito feliz mais uma vez. A gratidão pela sua presença que está desse lado. Aqui já é tarde de domingo, porque em Portugal já é quase 2 da tarde. Eu acho que realmente são estes momentos que nos trazem satisfação. E mais uma vez, todos vocês que estiveram aqui connosco, nesta conexão, nesta alta energia, nós estamos todos conectados. Estamos todos somos uma grande família. Está Somos bem? sim, somos todos um. Eu que agradeço você imensamente, Luiz. Sem dúvida, você vem criando essa família e realmente, junto com você, essa família tem crescido. E eu também sinto essa necessidade de expandir essa consciência. Então, eu acredito que esse próximo curso que você está preparando também vai trazer muitos benefícios. E eu vou querer ser beneficiada por esse conhecimento também. Este Agradeço curso, você imensamente. sabe que este curso, desculpe lá interrompê-la, este curso que vem agora pela frente vai ter muito tapa quântico, se é que Uau! você me entende. Que eu próprio estou a levar uns tapas enquanto estou a gravar o curso, então eu imagino o aluno. Vai ser um curso muito fora da caixa, muito fora da Matrix. Uau! Uau! E vai ser um prazer poder participar dessa expansão. De vez em quando é importante ter esses tapas na cara mesmo, para que a gente possa acordar, para despertar, para que Exatamente. possa viver realmente o nosso melhor. O que eu acredito que é humanamente possível. Nós viemos aqui para poder expandir e não ficar apenas vivendo uma matrix. E o mais importante é poder expandir. Lembrando que nós vamos deixar as informações sobre o curso nos stories. Algumas pessoas estão perguntando aqui pelas mensagens que eu estou vendo. Esse não é o curso novo. O curso que ele está disponibilizando é sobre a lei da atração, que está com 50% de desconto até o dia 2 de abril apenas. E o curso novo ainda ele vai estar falando mais para frente. Ainda estou na gravação da aula 10. Vai ter 70 aulas, portanto é um curso muito denso, ok? Uau. Bom, eu agradeço você imensamente, Luiz. Estou muito honrada de você dedicar o seu tempo para vir aqui, trazer um pouco do seu conhecimento e trazendo também a sua história. Gratidão imensa. Muito obrigada. Tá, um bom domingo a todos. Obrigado. Obrigada a você, um bom domingo. Um abraço. Abraço. Uau! Uau! Que delícia que foi essa live. Gratidão à presença e à participação de cada um de vocês. Gratidão imensa mesmo. Obrigada pelas palavras de carinho. Vou só relembrar aqui o que ele falou. Esse curso que ele tem, da Lei da Atração, explica a atração de forma bem desmistificada, que está com um excelente desconto. Vou deixar mais informações nos stories. Você também pode entrar em contato comigo ou com ele para saber mais informações. E eu agradeço muito o carinho de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato, para poder falar mais, porque sim, é possível nós vivemos uma vida incrível, maravilhosa, ilimitada, cheia de luz, cheia de amor. Apenas basta entender que o único limite que a gente coloca é os nossos limites da mente. Não tem nada que está limitando. Vamos expandir a nossa mente e buscar esse conhecimento. Gratidão à participação de cada um de vocês. Desejo um excelente dia, uma excelente semana. Lembrando vocês também que essa semana eu vou estar
trazendo para vocês uma novidade, para vocês poderem participar de uma minissérie para a expansão da mente, para a elevação da energia, e eu conto com a presença de vocês. Então, fiquem ligados que eu vou estar falando dessa novidade, dessa minissérie em formato de aula para essa expansão da consciência, que vai ser muito bacana mesmo. Gratidão, maravilhosos são vocês. Obrigada pela presença. E um excelente domingo. Beijo, amo vocês.